Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 19, versículo do 11 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então os 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram a embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quando cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhe o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus nos conta essa parábola hoje, falando aos discípulos, porque eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Eles olhavam Jesus como rei, mas como o rei que iria livrar Israel, livrar Jerusalém do domínio do Império Romano. Mas o reino de Deus é diferente daquilo que todos nós humanos pensamos e imaginamos. Por isso, Jesus, ao se aproximar em Jerusalém, ao se aproximar ali da entrada de Jerusalém, onde ele seria coroado rei, Jesus conta essa parábola, a parábola dos talentos, as parábolas das moedas, do dinheiro, e para mostrar para cada um de nós como é o sentido do reino de Deus. Que o reino de Deus chega numa hora que nós não sabemos o dia ou a hora. E Jesus vai contar essa parábola dando o exemplo dele mesmo, de Jesus. Um rei vai ser coroado rei e chama seus empregados e ali vai dar 100 moedas de prata para cada um, para que negociasse até a volta desse rei. Mas aqueles concidadãos odiavam ele, e ali a figura dos judeus, dos fariseus, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, dos levitas, que não aceitaram esse rei
como o Messias, Jesus como o Messias, como o rei de Israel. E ali vai dizer: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. E ali, diante de Pilatos, eles escolhem um ladrão para ser libertado, e Jesus, que ali é coroado como rei dos judeus, só que a sua coroa é uma coroa de espinhos, e a sua glória é a cruz, ao ser levantado na cruz, onde o seu sangue foi derramado. E o reino distante é a morte e a ressurreição de Jesus para a sua volta. E ali, quando chega esse momento que esse homem foi coroado rei, que é o prefácio da paresia, da vinda gloriosa de Jesus, Jesus vai cobrar aquilo que foi dado para esses homens, assim como esse homem cobrou. Jesus cobrará de cada um de nós com os dons e talentos que não são nossos. Nós os possuímos, mas é talentos e dons de Deus. Assim como essas moedas de prata sem moedas não eram daqueles empregados, mas foi dado a liberdade para eles para poder negociar. E aquele que vai prestar conta, que recebeu as 100 moedas, vai entregar 10 vezes mais. E ali, a graça desse rei, a graça de Deus, vai abundar em cima daquela pessoa. Aquele que recebeu vai receber 10 cidades na parábola. Aquele vai também multiplicar 5, recebe 5 cidades. Mas tem aquele que guarda ou enterrou, como alguns outros evangelistas vão narrar essa parábola, enterra no chão aquele talento, aquele dinheiro, com medo de perder, porque ele vai dizer: recebes o que não destes e colhe o que não semeaste. Esse Deus, esse patrão, é um Deus e um Senhor de justiça, sim, e cobrará de cada um de nós para que nós produzamos os frutos necessários com os dons que nos foram dados. E a esse homem que nada produziu, Deus e a esse patrão vai dizer: tu sabes que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que não colocaste o dinheiro no banco para que eu recebesse pelo menos os juros? E ali, tudo que aquele homem tem é dado para aquele outro que já tem as 1000 moedas. Mas, quando reclama, vai dizer: aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo que tem. O povo de Israel, o povo de Judeu, o povo da aliança, esse povo era o povo da salvação. Mas esse povo nada fez, não reconheceu Jesus como Filho de Deus, como Messias. E ali, os dons dados pela aliança é dado a cada um de nós, para que nós possamos ser o povo da nova e eterna aliança. Que nós, a exemplo desses empregados, com os dons que não são nossos, são dons recebidos de Deus, e um dia nós seremos cobrados por esses dons recebidos, que nós possamos verdadeiramente produzir os frutos necessários para o reino de Deus, ou produzir as riquezas necessárias para o reino de Deus, com o dom que Deus nos deu de graça. Que nós sejamos servos fiéis, servos atentos, para que nós possamos verdadeiramente, no dia que nós formos chamados a prestar contas, estarmos aqui. Senhor, isso foi o que eu produzi para o reino de Deus, como anunciadores da sua palavra, como pregadores do seu evangelho, dando testemunho verdadeiro da sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.